é apresentar o novo calendário que nós temos de atividades, certo, nossas, e nós já avançamos na estrutura da apresentação dessa primeira atividade. Nós não temos ela 100% pronta, mas nós já vamos estar passando para vocês, em linhas gerais, o que é que vamos estar fazendo a partir do dia 3, agora, quarta-feira da próxima semana, que a gente começa com Piamonte do Paraguaçu e Piamonte da Diamantina. Danilo está aqui, a Adraiane está aqui presente? Não, seria interessante que ela estivesse aqui, certo? Que amanhã a gente já vai meter a mão na massa. Mas vamos lá. Primeira coisa que eu queria explicar para vocês é que tem um troço que não é desejável, mas a gente não controla todas as variáveis da vida. Mas na semana passada eu já tinha avisado a vocês que tínhamos um primeiro calendário, mas nós estávamos na iminência de fazer uma adaptação a esse calendário, porque a primeira versão tinha sido construída com a Conferência de Desenvolvimento Rural programada para uma data, para a semana de 10 a 13, 10 a 14, alguma coisa assim, né? E essa conferência ela vai estar mudando para os dias 24, 25 e 26. Então, o que foi que fizemos? Como o tempo da gente é curto, minha paciência também, né? Eu peguei as atividades que estavam programadas para 24, 25, 26 e antecipei para 10, 11 e 12. Então, eu vou mostrar aqui para vocês o novo calendário e vou mandar para vocês logo após esta reunião. Então, o que acontece? Nós começamos aqui, tá, no dia 5 de novembro, essa coluna aqui do meio, certo? Tem a coluna da realização, que eu chamei plenária do PTDS. Isso aqui é um nome fictício que me veio, certo? Aqui na memória, no impulso de escrita, mas a gente vai ter uns nomezinhos tudo bonitinho do que é, certo? Cada coisa, certo? E nós temos duas datas que antecedem. As datas que antecedem são a data para formação do GTT, certo? E enviar o convite para a plenária. Para os ADTs noviços que tiverem dificuldade com a terminologia, a orientação nossa, que a gente não vai dar para revisar tudo aqui, é que entrem em contato imediato com seus articuladores para entenderem o que é que significa o que é GTT, o que é formar o GTT, enviar convite é uma coisa mais ou menos conhecida e tal. Então, essa coluna aqui de formação do GTT, para amanhã, nós temos dois territórios, Piamonte da Diamantina e Piamonte do Paraguaçu, que devem concluir, não deve concluir essa etapa, que a gente vai pegar os dados que tivermos amanhã nessa etapa, junto com os dados da composição do colegiado, e está enviando, né, o convite. Por que é que a gente tem que estar enviando? Por que é desejável enviar o convite amanhã, Denis? Porque se a atividade é quarta da próxima semana, é interessante que as pessoas sejam informadas com alguma antecedência, que já não vai ser nem tão grande assim, para que elas se programem para participar, da atividade, né? A gente imagina que as pessoas tenham outras atividades para fazer e possam ter a necessidade de estar adequando, suas agendas. Como é que esse convite vai ser enviado? Vai ser enviado através do velho e bom e-mail, certo? Nós já temos uma identidade visual do PTDS, desses processos que nós vamos vivenciar, certo? Agora, a identidade visual foi fechada hoje ainda, foi fechada hoje pela manhã, e à tarde nós vamos estar vendo a forma de elaborar esse convite, o famoso card, mas uma coisa que tem que ficar clara é o seguinte, o convite ele tem que sair por e-mail, e a gente pode também mandar o card pelo Zap. Agora, nós temos que entender que o e-mail é o procedimento formal, né, de
comunicação, o mecanismo institucional. Inclusive, eu pediria a todos os ADTs e todos os articuladores que, dentro do possível, uma vez em cada turno, dessem uma olhada nos e-mails que a gente está mandando. Porque a correspondência por Zap, ela é ágil, facilita a vida, facilita. Mas a informalidade, certo, dela nos leva, muitas das vezes, por exemplo, você tem um grupo de WhatsApp que alguém coloca lá permissão para 7 dias, para que as mensagens permaneçam durante 7 dias. Aí passou 7 dias, o caboclo não leu, a mensagem vai para o espaço, aí o cara manda a mensagem aqui, Dani, eu não recebi, você disse que mandou, mas não mandou. Né? Então, a gente tem que levar em conta essas limitações da comunicação pelo WhatsApp. Ela é muito boa, certo? Mas o formal a gente tem que fazer por e-mail. E aí eu imagino que na montagem dos GTTs e no cadastro que vocês devem ter, certo, de pessoas e instituições que fazem parte do colegiado, vocês tenham o e-mail de todo mundo. Se alguém tiver alguma dificuldade desse processo, como eu disse, entre em contato com o articulador para ver como é que desenrola, certo, essa parada. Então, nós temos aqui o novo calendário, certo? Tinha gente que estava lá mais para o fim, que foi antecipado, é a vida. Certo? A gente teve uma decisão aqui interna de evitar evitar o conflito de datas com a Conferência de Desenvolvimento Rural, até porque parte do público dos colegiados é delegado para essa conferência, então nós tivemos essas adequações. Nós vamos ter 2 atividades por dia, uma pela manhã, outra pela tarde. Então, no primeiro dia, 5 de novembro, pela manhã, Piemonte da Diamantina, pela tarde, Piemonte do Paraguaçu. Então, são 2 territórios que vão abrir os nossos trabalhos. Se eu fosse não é obrigado, mas se eu fosse os demais ADTs, eu estaria participando de uma dessas duas aqui atividades para entender como é que vai ser a dinâmica do trabalho, e me preparar para tal. Entra lá na moita, não perturba, não fica levantando a mãozinha para falar o que não deve, só para escutar o que é que está rolando. Beleza? E dia 10, e 3 dias depois, 3 dias úteis após a reunião, a ideia é fazermos uma reunião virtual também com todos os coordenadores dos GTTs. Certo? Isso, claro, que por território. Quem são esses coordenadores de GTTs, Denis? São aqueles nomes que ou vão ser construídos a partir já do trabalho prévio dos ADTs e articuladores, ou nomes que, porventura, se voluntariem, certo, num segundo momento, a assumir a coordenação de um desses grupos de trabalho. Para vocês ficarem um pouco mais tranquilos, essa terminologia e esses procedimentos, eles vão estar fazendo parte de uma cartilha ou de um tutorial que Milena, nesse exato momento, Milena está aqui do outro lado da sala, ela já pactuou com a consultoria que está nos atendendo a desenvolver esse produto para que cada um tenha um arquivinho digital explicando o que é cada coisa, o que é PTDS, o que é GTT, como é que vão ser os trabalhos e por aí vai. Então, é claro que quanto mais cedo vocês internalizarem esses conceitos, melhor, mas isso tudo vai estar escrito, até porque também o público não tem essa oportunidade que vocês estão tendo da gente estar sempre conversando e conversando com os articuladores para estar introjetando esses conceitos. Então, aí, a partir daí, seguimos o nosso calendário normal. Dia 6, Sudoeste Baiano, Elza que está aqui. Dia 6 também, de tarde, Médio Rio de Contas, que o menino, certo, deve estar aqui presente na sala, o ADT, e por aí vai, certo? Então, esse aí o nosso calendário. Alguém me perguntou um dia desse, Denis, eu gostaria de mudar a data por alguma razão X. A resposta que eu dei foi o seguinte: o calendário está apertado. Né?
Então, a possibilidade de mudar a data é fazer permuta. Vamos supor que a bacia do Jacuípe tenha uma dificuldade do dia 17. Para ela não ser no dia 17, eu tenho que botar alguém no lugar dela no dia 17. Certo? Então, se porventura alguém tiver algo intransponível para que justifique mudar a data, entre em contato com o articulador também, para ver como é que isso vai ser organizado. Eu não estou com isso me esquivando da responsabilidade, mas eu cuido aqui aí não só eu, Milena, as pessoas que estão afim aqui do PTDS, a gente tem um volume de tarefa grande que a gente não vai ter tempo para ficar articulando o quebra-cabeça aqui. Entendendo, aí é uma opinião minha, que próxima semana, 5, 6 e 7, a gente já não tem mais muito tempo de estar voltando atrás. É pau na máquina, certo? E está fazendo as atividades. Então, em relação ao calendário, alguém tem alguma dúvida? Não perguntem nada sobre metodologia, roteiro e escambau. Calendário. Alguém tem alguma dúvida? Só o horário, Denis. Tarde de que horas a que horas? Boa pergunta. Certo? Segunda é 9, certo? Às 12 e 14h30 às 17h30. Certo? Ô, Denis, eu tenho uma pergunta, agora eu acho que cabe aí ao calendário. Caso a gente não consiga formar esses 13 grupos aí antes da plenária, qual é a sua sugestão? Aí a orientação da CEPT é o seguinte: não conseguiu formar até o dia, continua trabalhando para formar nos dias seguintes. Por quê? Porque aí já entrando um pouco, então, no método de trabalho. Certo? Nós vamos ter esse primeiro momento, que é formação, é botar o bloco na rua, formar os GTTs. Os GTTs receberão uma catupilha de informação que eu vou passar para vou descrever rapidamente para vocês daqui a pouco. E esses GTTs vão receber também, que Milena está ali do outro lado escrevendo isso direitinho, um roteiro de trabalho, para o roteiro de trabalho ser transformado num plano de trabalhos sob a coordenação, certo, de vocês. Então, cada um de vocês vai coordenar 13 GTTs. Dá trabalho? Dá. Certo? Mas isso é bom que a gente se motiva, a gente se anima, certo? A gente fica feliz porque tem trabalho, certo, para fazer, certo? Então, é uma maravilha. Então, vocês vão fazer isso. Tem um GTT que eu não consegui formar, Denis? Tem, certo? Eu começo a trabalhar com 12 e continuo prospectando gente para fazer parte desse GTT que está vazio. Ou daquele GTT que está capenga, porque de repente eu faço um GTT só com o coordenador. Né? Não é um grupo, é um indivíduo. Certo? Então, é um trabalho de permanente prospecção. Por quê? Porque esses GTTs, eles vão trabalhar nesse roteiro que vocês vão receber no momento adequado, certo? Até a proximidade do carnaval. Certo? Quando chegar antes do carnaval, a gente vai definir a data com mais precisão, nós vamos fazer a síntese do que foi trabalhado, do que foi produzido, certo? E vamos estar realizando atividade de validação para a gente fechar o plano no pós-carnaval. Então, acabou aqui quarta-feira de cinza, certo? Acabou, quarta-feira de cinza é o folclore, certo? Mas no pós-carnaval nós vamos ter uma agenda de atividades, em princípio, presencial, para estar validando esses planos de desenvolvimento. Então, os GTTs têm um prazo expressivo, dezembro, restante de novembro, dezembro, janeiro, parte de fevereiro, para serem formados e engordados. Então, não se acanhem, se não tiver do dia da plenária, não tiver GTT pronto, certo? A tarefa continua de montar o GTT. Márcia. Márcia, Eu. pronto. É que eu estava olhando aqui a planilha. Denis, eu tô com
com algumas dúvidas aqui. No caso aqui, Pronto. a formação do GTT. A gente vai ter, vamos lá para a Chapada, por exemplo, dia 17. Então, eu tenho do dia 17, quer dizer, eu posso começar da agora, mas do dia 17 até o dia 21, para a formação desse GTT. Aí, no caso, a gente vai ter a reunião, ela vai ser no dia 21 e no dia 26, é isso? Não, vê só. Vamos pelo Eu não começo. entendi bem a planilha. Sim. Pronto. Então vamos explicar direitinho, certo? Vocês têm. Nós fizemos uma reunião quando? Semana passada, não foi? Oi. Quinta-feira de tarde, Isso, não foi? exatamente. O que foi que dissemos daquela reunião? Eu sei que vocês são todos jovens, todos têm uma memória em dia. O que dissemos? Na sexta-feira de tarde, vocês já começam a construir os GTTs. Certo? Agora? É que hora? 30 minutos antes de ir. Vou tomar um desse aqui. Cleide, se você puder fechar aí o microfone. Certo? Então, galera, o processo de construção... Você não precisa esperar chegar 3 dias antes da plenária para construir o GTT. Você começa a construir o GTT hoje. Quem não começou a construir o GTT hoje, certo? Quando é 2 horas da tarde de hoje, começa a construir o GTT. Certo? Pronto. E aí, vai construindo o GTT enquanto houver vida sobre a face da Terra. Certo? Aí, no dia da atividade, do dia da plenária, certo? Nós vamos fazer a plenária com os GTTs, com a formação que estiver rolando. Se aparecer gente lá na hora da plenária e disser, pô, legal, eu quero entrar no GTT, venha. Se o GTT está mirrado, vocês continuam procurando gente para fazer parte do GTT. Então não é um negócio estanque, eu faço daqui até aqui, certo? Não. É um processo contínuo, certo? Os 3 dias depois, certo? Que a gente está sugerindo ali, chamando de reunião de coordenação de GTTs, nós vamos fazer o seguinte. Teve a primeira atividade, aquela festividade, videozinho do secretário, esse tal, barará, coordenador do CDT, do colegiado, falou, fez seu proselitismo, certo e tudo. Montou o GTT, teve conhecimento da metodologia, ficou todo mundo feliz. 3 dias depois, vamos meter a mão na massa. Então, programar uma atividade com os coordenadores dos GTTs, dizendo, olha, está aqui a pastinha com os dados. Saúde, está aqui os indicadores de saúde do território. Certo? Desenvolvimento produtivo, está aqui os dados sobre as cadeias produtivas do território. Certo? Em suma, vocês vão receber essa parada toda, e aí cada GTT começa a montar seu plano de trabalho. Certo? Sob a batuta dos ADTs, mas aí você já tem trabalho para que os coordenadores de GTTs caiam em campo para estar tocando essa parada. Temos aqui a Idraiane e Janiele. Aí eu vou passar a palavra logo as duas na sequência, porque aí eu respondo as duas ao mesmo tempo. Eu espero ter sido claro nessas minhas respostas anteriores. Foi sim, Denis, obrigada. Beleza. Idraiane, por favor. Que vai ser a primeira ADT a dar o pontapé inicial. Está aqui, inclusive, o Thiago já está levando uma garrafa de champanhe para que nem navio que vai pro mar, que quebra ali a champanhe no casco do navio, a gente vai quebrar champanhe em algum canto, certo? Lá na coisa. Então, bom dia, né, mais uma vez. Peço desculpa pelo atraso. A gente está aqui com a organização das mulheres para ir para a Marcha das Mulheres Negras. E aí estava em reunião com a coordenadora da SPM de Jacobina para a gente ter o transporte até Salvador, dessas mulheres do território. A minha pergunta é a seguinte. Aqui, já foi feita a reunião a semana passada com o núcleo, já temos 12 coordenadores, né? Apenas o 8, que é infraestrutura e logística, a gente não conseguimos. Foi indicado um pessoal que é da Junta Comercial de Jacobina, mas ainda não consegui contato com eles. Estou tentando ver o local onde eles ficam para poder ir até lá, conversar com eles. Mas, nesse caso, se essas pessoas que já estão como coordenadores, eles já podem formar o grupo e colocar outras pessoas.
E essas pessoas que vão estar junto, eles podem participar dessa atividade do dia 5 ou só os coordenadores? Essa é a minha pergunta. Então, peraí, deixa eu responder essa logo que vale para todo mundo, certo? Todo mundo, se tiver coordenador que quiser já ir montando o GTT, ótimo. O que é importante que aconteça é o seguinte: como essa atividade, dia 5, dia 6, dia 7 e tal, são atividades abertas, é importante que as pessoas saibam que elas vão acontecer. Então, vai montando o GTT, já vai pegando três informações básicas: nome, zap, e-mail. Certo? Aí, claro, tem as outras, qual é a instituição, faz parte, etc. E toda essa coisa toda. Por quê? Para a gente ter como dialogar com essas pessoas. Certo? Então, aí, se tiver o cara que diz assim, não, rapaz, eu vou trazer 30 pessoas lá para o meu GTT. Beleza, fulano. Eu achava interessante, aí depois vocês conversam com os seus articuladores, que a gente tivesse um formuláriozinho, não precisava ser um formulário, certo? Uma planilhazinha que a pessoa fosse lá ficar fazendo esse cadastro, para a gente não ter que ficar com um caderno de pão ali, anotando, certo, esses dados. Né? E todas as atividades é aberto para todo mundo, independendo de ser do GTT, não sendo do GTT. Até para convidar todo mundo que conseguir contato, certo? E convidar todo mundo que faz parte do colegiado. Aí não tem aquele lance, alguém diz, não, é só para convidar o pessoal do núcleo diretivo. Não, convida todo mundo e a ideia do PTDS é, inclusive, extrapolar os limites da atual composição dos colegiados territoriais. Certo? A gente quer participativo e para ser participativo tem que ter gente que represente. Janiele, por favor. Oi, gente, bom dia. Eu estava com algumas dúvidas, mas foram sanando na medida que Denis foi trazendo algumas questões, mas eu ainda permaneço com dúvida com relação à logística do acontecimento da planilha, né, de datas. Deixa eu explicar melhor para você, Denis. Por exemplo, o CISAL, certo? Nós temos aí até o dia 25 para formar os GTTs, eu já estou nesse processo de mobilização, para tentar dar uma adiantada. Nessa plenária, seria todos os GTTs, certo? Anterior a essa data de plenária, nós já poderíamos começar a fazer algum tipo de discussão com os grupos de trabalho, ou o ideal seria a gente aguardar, porque essa plenária seria um momento de formação com os grupos de trabalho, para que eles compreendam o que é o plano. Eu quero compreender mais ou menos isso, e com relação ao que a gente precisa se apegar para a construção do plano, que no momento formativo que a gente teve com vocês daí, sobre a explicação do plano territorial, tem lá a parte onde mais foi explorada foi o quadro analítico propositivo, né? Então, é com isso que a gente também tem que se apegar, porque eu estava olhando o plano daqui do território do CISAL, que está bem defasado, inclusive, tem outras informações, né, de caracterização do território, dos municípios, a questão da economia, a questão social, mas o que a gente precisa se apegar para o plano é a respeito desse quadro analítico, ou a questão da contextualização histórica também vai ser um papel nosso fazer? Não, então espera aí um pouquinho que eu respondo isso na metodologia. Pronto. Cleide. Eu queria pedir, se fosse possível, que a gente recebesse o último PTDS, já para a gente ter uma noção, mais ou menos, porque como eu sou ADT nova, eu estou com algumas dificuldades. Eu estou buscando, pesquisando por mim mesma, mas ainda preciso de algumas informações que eu creio que vai surgir ao longo, mas para também estar podendo adiantar o meu lado cá também. Não, tranquilo. Essa informação quem vai te prover é a articuladora do seu território. Se ela estiver aqui na reunião, ela já está te ouvindo e vai tomar essa iniciativa. Se ela não tiver, você entra em contato com ela, certo? Que com certeza ela vai lhe manter informada. E no site da CEPLAN, né? E no site da CEPLAN também. As políticas territoriais é fácil. Exato. Bom dia a todos e todas. Bom dia, Léo. É uma
A gente tem a primeira reunião, né, o médico das contas, se eu não me engano, é dia 3, pelo cronograma que está aí, né? Dia 6. 6, não é 3 não, 6 a primeira, né? Isso. Pronto. Nós já tivemos uma primeira reunião presencial aqui, o qual a nossa coordenadora do colegiado, a senhora Rita Rodrigues, convocou várias entidades, vários representantes. Já foi até discutido, né? Fizemos até uma súmula e foi até discutida essa questão dos grupos de trabalho, né, para a construção do PTDS. E eu acredito que dia 6 a gente está com uma turma boa aí para poder participar e já com vários grupos já definiram os seus coordenadores. A gente já está articulando aqui. Beleza. Ótimo, então vamos Era para a isso aí. metodologia. Beleza. Obrigado, Léo. O que é que vamos fazer? Nós já demos alguns passos em relação à reunião passada, que nós apresentamos a metodologia de maneira grosseira, por assim dizer, e já demos alguns passos e cada dia a gente dá um passo maior. Como eu já repeti aqui umas 4 vezes, Milena está ali do outro lado com o ouvido escutando vocês, mas por outro lado ela está com os olhos voltados para o material que ela está mandando para a consultoria que está nos atendendo. Então, qual é o objetivo do primeiro momento? O objetivo do primeiro momento, além de instalar o processo, propriamente dito, é dar uma organizada no time, para ver como é que o time vai jogar, como é que o time vai se comportar, e, ao mesmo tempo, passar para o time os insumos necessários para que ele jogue com mais qualidade. Como é que a gente vai fazer isso? Vai ter aquele primeiro momento bem beabá. Um videozinho do secretário Cláudio, dizendo que gostaria de estar presente, mas não pode, e tal, essa coisa toda. Depois fala Tiago, como nosso mestre de cerimônias. Tiago passa a bola para a empresa, isso tudo com material bonitinho, cheirosinho, coloridinho, que vai sendo colocado na tela. E a galera, junto com o Tiago, explica como é que o procedimento vai se dar em linhas gerais. Então aí a gente abre para que o público presente faça perguntas, não vai ser tanta pergunta assim, sei lá, 5, 6 perguntas, que a gente ainda está no processo. Ah, sim, esqueci, antes que alguém chie. O coordenador do colegiado vai ser convidado também a fazer uma saudação, porque senão nós vamos ouvir muito desaforo. Né? Ai de mim se faço um negócio lá em Jiquié e Rita Rodrigues não fala. Certo? Ou se lá em Barreiras a professora Nilza não fala. Vai ser uma crise que não vai sair PTDS nenhum, certo? E tudo. Bom, aí o coordenador, então vocês já vão instruindo o coordenador do colegiado, diz, olha, caboclo, tal dia, tal hora, você tem que estar nessa zorra, porque você vai fazer uma fila, você vai fazer uma fala, certo e tal. Bom, aí feito isso tudo, essa apresentação de como é que vai ser o rolê, certo e tudo, tal. Nós vamos primeiro apresentar, né, os insumos que os vários grupos terão para trabalhar. O que é que são os insumos? Aí entra um pouco no que Janiele estava colocando, estava perguntando. Né? Esses insumos são um conjunto de dados, de indicadores relativos ao território. Certo? Então, o que a gente estava pensando ontem é que, nesse primeiro momento, certo, vai ser apresentado com um pouquinho mais. Esse um pouquinho mais é 5 minutos, mais ou menos. Um técnico do consórcio vai apresentar alguns dados socioeconômicos. Basicamente, como é que anda a evolução da população, certo, do território e como é que anda a variação da renda e do PIB per capita, certo, do território. Então, por exemplo, ontem no exemplo que ele deu, lá do Piemonte do Paraguaçu, do Piemonte da Diamantina, a gente observa que o PIB do território cresce, né? Mas o PIB per capita continua
estável. Certo? Então, é para isso entender o quê? Que não é só o aumento da riqueza coletiva que faz com que, né, a coisa melhore. Isso em termos de evolução. No Piemonte da Diamantina, observa-se também que a população praticamente não mudou do último censo. Danilo já tinha me falado que do Piemonte do Paraguaçu diminuiu a população do território entre um censo e outro. Então, isso vai ser apresentado, certo? E isso aí vai ser apresentado assim, 3 a 5 minutos, e vai ser apresentado também, antes que as pessoas perguntem, dados referentes às demais áreas, certo? do nosso trabalho. Então, vai ser apresentados indicadores de educação do território, indicadores de saúde, mercado de trabalho, produção, tal, e por aí vai. Isso vai ser apresentado rapidamente, por quê? Porque, primeiro, numa atividade online, ninguém tem paciência de ficar 40 minutos vendo dados. Porque aí o cara que é da área de saúde, ele vai ter interesse em acompanhar os dados dele, não vai ter da educação, certo e tal. E aí a gente corre o risco também de cada um querer levantar a mãozinha para discutir os dados da sua área. Aí o pessoal... E como nós temos um monte de gente que é sabido e que muitas das vezes se sente contrariado com os dados, aí vai ter sempre alguém que vai levantar a mão para dizer: aquele dado ali está errado. Certo e tal. Aqui não é assim não, aqui não é tão feio assim não, aqui é tudo bonitinho, certo e tudo. Porque temos que entender que vamos apresentar dados do território, não é dado do município. Às vezes a pessoa circula em 2 municípios e ele passa a querer, a leitura que ele faz do município é a partir do território e a partir daquele município que ele circula. Então vão ser apresentados esses dados. Depois que forem apresentados esses dados, aí entra também na outra coisa que Janiele perguntou, e Marcelo Senhorinho entrou aqui na sala do lado e pediu para a gente falar um pouco. Que aí entra a parte do que lá, propositivo, certo? Tal, que eu sempre erro esse nome, eu tenho que escrever isso para não errar, certo? Que é aquele quadrinho, uma matrizinha que a gente vai ter que sair respondendo. Ou seja, a cada problema que eu diagnosticar, eu tenho que propor soluções, certo? Então, isso aí, essa receita de bolo, ela vai ser passada também para vocês, certo? Através de um arquivo, e a gente pretende também, esse arquivo, ele vai estar disponível tanto para as pessoas, a gente pode botar, sei lá, o arquivo disponível no chat, a gente pode botar no fim da apresentação um QR Code para as pessoas capturarem ali o local onde está esse arquivo, como a gente vai passar os arquivos também para todos os ADTs, para que quem não é de clicar em link, quem não é de ler QR Code, mandar pelo Zap, pelo coisa, por pombo correio, né, tudo para as pessoas, certo, interessadas. A partir daí é que começa os trabalhos, ou seja, nós vamos apresentar, nós não temos isso aqui agora, mas nós vamos apresentar uma receita de bolo de como cada GTT deve trabalhar. Em linhas gerais, o GTT vai trabalhar a partir das evidências do diagnóstico. Então, deixa eu dar um exemplo. Se eu tenho no território um índice de mortalidade infantil elevado, acima dos parâmetros reconhecidos lá pela OMS, pela ONU, o Diaba 4, certo? Ou que se distancie daquele indicador do ODS, que é os objetivos do milênio. Certo? Se tiver distante, isso é um problema e o colegiado o GTT deve se debruçar sobre esse problema. Se as pessoas também acharem que mortalidade infantil alta não é problema, é ruim, né? Mas tem quem acha que o negócio é se tiver um plano safra com dinheiro, todos os problemas estão resolvidos e dane-se a mortalidade infantil. Né? Então, esses dados vão ficar, primeiro, disponíveis para vocês baixarem e acessarem a qualquer momento, mas vão ser enviados também, certo? Para que vocês tenham essas informações em mãos. Certo? Então, o objetivo do GTT
não vai ser tanto fazer a caracterização, certo? Porque a caracterização é você compilar dados e arrumar, certo? Isso a consultoria vai fazer, isso se vocês entrarem no site da SEI, tem essas informações também, porque dado é dado, ou seja, não tem, eventualmente, você pode dizer assim o seguinte, eu posso escolher um dado, e toda escolha de dados, se eu tenho um cesto de indicadores, certo? Eu fiz uma escolha, e essa escolha é política. Então, alguém pode até dizer assim o seguinte, por que é que tal dado não foi levado em conta? É legítimo que alguém questione isso, certo? Mas a gente acredita, certo? E principalmente eu acredito, porque quem organizou o cesto de indicadores foi Tiago, meu chefe, e ele saca, isso aí, brincadeiras à parte, certo? Eu não sei se eu mandei para vocês o termo de referência, mandei para os noviços, os novatos não receberam, mas os mais antigos receberam um link que tem lá o termo de referência que nós utilizamos para a contratação dos serviços e nós colocamos também, foi um link também para o plano de ação, mas em linhas mais gerais, da empresa que ganhou a concorrência. Lá nesse termo de referência está a lista de dados que vocês vão receber. Então, eu recomendaria, certo, que como estamos chegando no final de semana, que uma atividade boa de final de semana, para quem não tem coisa melhor para fazer, é pegar esse termo de referência e ler, assim, de cabo a rabo, estou brincando, mas vocês vão ter tempo suficiente aí para dar uma lida nesse termo de referência. É necessário, certo? E lá vai estar todos os dados que vocês vão receber. Os dados, vocês vão receber primeiro os dados censitários. Os dados censitários são aqueles que a gente, grosseiramente, essa não é a definição técnica mais adequada, mas são aqueles dados que você vai buscar lá no IBGE, que o IBGE produziu a partir do censo, a partir da PNAD contínua, ou dados do DataSUS, ou dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, ou dados do INEP, que é quem coleta dados na área de educação. O INEP é uma espécie de IBGE, do Ministério da Educação, também uma comparação meio grosseira, mas serve para a finalidade do que a gente está conversando aqui. Tem outros dados que nós achamos importantes, que são dados que se obtêm através de registro administrativo, ou seja, são dados que não são pesquisados pelas instituições, certo, de pesquisa. Então, esses dados dos registros administrativos, nós estamos buscando aqui junto às secretarias. Vamos ter alguma dor de cabeça, mas vamos trazer esses dados. Então, por exemplo, nós achamos que era interessante na questão da cultura, a gente ter algum diagnóstico de qual é a quantidade de público, certo, que frequenta, certo, os equipamentos de cultura, certo, da nossa Secult. A gente sabe que tem um centro de cultura em Feira, tem um em Valença, tem um em Paulo Afonso, né, tal, e por aí vai. Isso não é censo, a gente não tem. É a Secult que talvez tenha esses dados. Então, com certeza, certo, vocês vão receber primeiro os dados censitários, certo, e depois vão recebendo esses dados por registro administrativo. Mas no transcorrer do trabalho, se algum colegiado, algum GTT, achar que precisa alguma informação e justificar que precisa informação, não é só, não, eu quero porque eu quero. Então, eu preciso de tal dado porque eu tenho uma evidência aqui, certo, tal, de que tal coisa está acontecendo no meu território e eu queria ver onde é que tem algum dado que confirme, certo, essas evidências. Aí a gente avalia aqui e vemos a possibilidade, certo, de correr atrás. Então, é mais ou menos isso, aí do ponto de vista da metodologia. Certo? Geisiane tinha levantado a mão, depois baixou, mas Salomão Danilo já levantou a mão aqui, e aí ele tem a primazia da palavra, mas a palavra está aberta também para esclarecimentos sobre a metodologia. Ô, Denis, eu até te mandei aí, que eu achei muito interessante e preocupante. Nosso território perdeu 16.500 pessoas
nos últimos 10 anos do censo. Eu fiz essa análise de município a município. Teve municípios, 2, 3 cresceram, né? Mantiveram e cresceram, e outros tiveram perda de acima de 8.000 pessoas do município. Tranquilo, é um registro interessante, mas aí para evitar que cada um de vocês me perdoe uma certa indelicadeza, para que cada um de vocês conte uma historinha de seu território, essa questão que Danilo trouxe é uma questão importante para ser discutida nos GTTs. Se eu tenho essa evidência nos dados, certo? E se eu acho isso preocupante, certo? Aí os GTTs vão discutir. Por que é que as pessoas estão se mandando daqui? Certo? E aí, isso é um problema? De repente, também pode ser que o colegiado diga o seguinte: não, isso não é um problema, não. A gente quer mais que esse povo se pique tudo daqui. A gente não quer tanta gente aqui, não. É bom que os municípios diminuam, tudo e tal. Se acharem que é isso, tal, tudo bem. Mas quem foi que gritou aqui, ô Denis? Você Eu é vai quem? mandar, Geise, Geise. você vai mandar esse card para a gente convidar o GTT ou a gente que faz? Não, olha, vê só. Nós vamos organizar um formato. Não sei se vai ser exatamente um card. Se de hoje para amanhã, certo? Aqui a gente vai trabalhando muito, como diz o ditado, a cada dia a sua agonia. Então amanhã é Piemonte da Diamantina, Piemonte do Paraguaçu, certo? Se amanhã tiver card, vai ter card. Se não tiver... Agora, tem um troço seguinte, que eu vi que vocês fizeram umas iniciativas ali muito generosas no que diz respeito às plenárias do PDI, certo? É o seguinte: contenha o lado publicitário e marqueteiro, certo? Ou seja, tem uma identidade visual, certo? Toda, a gente vai procurar fazer tudo, porque se a gente chega lá e faz um card aqui do nosso jeito, aí o cara que está construindo lá a identidade visual, aí dizer, pô, velho, não vou fazer mais identidade visual nenhuma, não. Esses caras, cada um sai fazendo um card da cabeça deles, certo e tal. Então, serenidade, certo? Contenham a ansiedade, que teremos os instrumentos necessários para que os convites saiam bonitinhos. Elza é a próxima escrita. Eu estou com dúvidas, hein? Mas Manda dúvida. Veja bem, não é nem dúvida, Denis. Eu vou passar aí para você uma percepção minha aqui no Sudoeste Baiano. Eu percebo que as reuniões virtuais pela plataforma Google Meet, a gente tem uma participação mais ativa. Quanto ao Teams, né? Eu percebo que a gente não tem essa participação tão ativa. Eu vi perguntando a algumas pessoas, né, do território. Aí eles relatam, Elza, é um aplicativo ruim para a gente lidar, eu não consigo baixar no meu celular, então eu tenho, de alguma forma, uma certa dificuldade. Aí eu falei, não, mas eu estou aqui à disposição, eu posso estar colaborando aí junto a vocês no manuseio, quando vocês precisarem. Mas aí eu vi até um e-mail seu essa semana passada e eu comecei até digitar aqui para eu responder. E eu tinha colocado essa questão, essa percepção minha aqui no território. As plenárias, elas vão ser realizadas de forma virtual com essa plataforma dessa reunião de hoje, né? Teams. Olha, realmente a plataforma Teams é pesada. Não, já estou indo, está terminando. Agora, a gente tem uma questão Certeza, tá objetiva. Eu vou aqui ver o que é que eu posso fazer, mas não vou garantir, certo? Porque é o seguinte: nós não temos licença do Google Meets. O Google Meets, se a gente for usar a licença que está disponível para todo mundo, certo? Quando chega com 2 horas de reunião, a reunião cai. E aí eu tenho que abrir outra e mandar link para as pessoas e tal. Então, hoje o que a gente tem disponível é o Teams, certo? Reconhecendo toda a dificuldade. Certo, Denis. Uhum. Ô, Elza, desculpa eu me meter, eu sei que tem gente com mão, aqui é Milena que está falando, eu sei que tem gente que está com a mão levantada, mas respondendo a isso que você está falando aí, eu vou responder pela experiência que nós tivemos nos GTTs anteriores, no último PPA.
eles têm a liberdade de se reunir como quiserem, em que plataforma quiserem. Entendeu? Não precisa necessariamente utilizar o Teams, porque a gente sabe dessa dificuldade. Foi isso que aconteceu com muitos GTTs no PPA anterior. Então, se for presencial, se for pelo Teams ou outra plataforma, não há nenhum problema em utilizar. Agora, é interessante que os links sejam divulgados, porque como a gente também vai estar participando de algumas reuniões e tudo mais, então é interessante que seja divulgado. Né? A gente, inclusive, com as reuniões do próprio consórcio, né, o que ganhou a consultoria, a gente está fazendo pela plataforma Google Meets, que para eles é mais fácil. Então, assim, não vamos criar facilidades, né? Então, assim, os GTTs têm essa liberdade de se reunirem onde quiserem. Não, tranquilo, acho que podemos ficar pactuados dessa forma. As atividades maiores, certo? A gente faz pelo Teams, porque é o que temos de licença, certo? Definida, contratada. As reuniões dos GTTs, aí fica em função da facilidade, certo? Que que cada território, certo, encontra. Certamente o Meets é mais leve, e não é à toa que a Google é líder mundial, porque ela faz produtos mais leves. Certo? Mais Vilma e depois Stephanie. Bom dia. Eu ratifico a preocupação de Elza, justamente, né, sobre os mesmos argumentos que nós temos no nosso território, né, apontados justamente por aqueles que, né, que vão fazer uso. E como já foi, né, encaminhado aí uma proposição, né, tranquilo, mas realmente nós temos essa dificuldade. Gostaria, Denis, de te consultar e pedir, né, para ver se há possibilidade de alteração dessa data, né, porque foi colocado foi alterada a data do Sertão Produtivo, do dia 24, né, para o dia 11. A solicitação se faz justamente porque nós temos já uma agenda, né, que foi uma agenda desde o início do ano, das reuniões dos núcleos executivo e gestor. Então, assim, teria a possibilidade de você alterar essa data do dia 11, que foi proposta agora para essa data, ou não? Então, converse com o seu... Tem uma série de dificuldades, certo? Agora converse com o seu articulador. Porque aí, para tirar um território de uma determinada data, eu tenho que colocar outra no lugar, porque o nosso calendário está muito apertado. É porque a nossa era 24, não é? Desculpa. Nossa era 24. Então, aí foi alterada agora para essa nova data, que é o dia 11. Isso, né? Exato. Não estou negando, não. Estou dizendo aqui que... Por exemplo, Marcelo está perguntando o seguinte: alguém tem interesse de fazer uma permuta com Vilma? Talvez não seja o caso da gente resolver isso aqui agora. Mas aí cada ADT pega, como todos vocês vão ter a planilha daqui a pouco. Se alguém puder mudar de data com Vilma, certo? Aí a gente já conversa com ela e muda. Ok? Não tendo essa resposta aqui durante a reunião, significa que a gente tem que começar a trabalhar com a data apontada, dia 11. Não, Vilma, vai dar meio-dia. Eu estou partindo do princípio que os ADTs aqui são pessoas que têm um espírito colaborativo. Então, o que eu estou sugerindo aqui é o seguinte, é que cada ADT olhe a planilha, certo? E entendendo a sua limitação, se dispõe a fazer uma permuta. Certo? Porque se a gente for tentar resolver isso aqui agora, certo? Vai dar um nó, que foi uma coisa que eu tinha colocado aqui do começo. Resolver aqui a quente, então cada um dá uma olhada e diz, não, coleguinha, eu posso fazer do seu dia e passa o seu dia para em suma, fazer uma permuta. Eu rogo, inclusive, a todos os ADTs aqui que estejam presentes, que façam esse esforço, já que a ponderação que Vilma está colocando é uma ponderação real. Ok? Aí aqui é uma mão lavando a outra. Obrigada, Denis. Tranquilo. Stephanie. Qual a sua data, Vilma? Não, agora eu não faço aqui não. Conversa no privado. Beleza, tá ok. Stephanie. Bom dia, rapidinho também. Denis,
PDI aqui no território Itapicuru, dia 5 de novembro. IP-TDDS, 7 de novembro. Essa questão da data eu vejo, então, no grupo. Mas a minha dúvida é em relação às câmaras temáticas. Se a gente pode estar utilizando os grupos que a gente já mobilizou para os GTTs, até porque nessa questão de mobilizar dentro das câmaras, eu sei que é um espaço que já está legítimo, mas até mesmo a nomenclatura, se a gente pode colocar, digamos, atualização, Câmara Temática de Desenvolvimento Rural, colocar GTT para Desenvolvimento Rural, Cultura, GTT de Cultura, é possível? Vamos usar o termo GTT, que isso a gente vem usando lá desde o PPA, aí vamos usar agora e pretendemos utilizar do próximo PPA. O termo Câmara Técnica é um termo específico da organização interna de cada colegiado territorial. Se a gente for mudar o nome do GTT para Câmara de não sei o quê, aí cada colegiado vai querer fazer uma adaptação, certo? Tudo. Então é só pegar as pessoas que estão em um, botar em outro. Não muda, em termos práticos, não muda nada. E quero crer também que isso não vai criar nenhuma dificuldade intransponível de compreensão. Certo? E aí, galera, todo mundo tudo entendido? Denis? Diga. A questão só é a quantidade de grupos no WhatsApp, não é? Porque a gente vai fazer essa permuta aí de grupos e tal, mas a turma está saturada de grupos do WhatsApp. Os que a gente já conseguiu mobilizar já é uma dinâmica de manter esses grupos, não é? E a gente vai criar mais outros grupos, porque é necessário para esses trabalhos, mas também corre o risco de esvaziamento. Seria uma estratégia, né? A câmara temática. Vê só, gente, eu acho que a gente vai ter um trabalho agora que vai durar 2 meses e meio, tal, alguma coisa assim. Então, eu acho que isso não vai atulhar tantas pessoas. Outra coisa que depois eu queria conversar no outro momento, pode ter até nesse momento aqui já como desdobramento, mas na frente a gente vai ter realmente os grupos de WhatsApp para viabilizar o trabalho dos GTTs, que foi uma coisa feita inclusive lá no PPA. Eu acho que uma solução, uma medida que a gente tem que adotar, que a gente pode até fazer uma oficinazinha ou gravar um tutorial, recomendar uma leitura, uma coisa, que é o seguinte: a gente tem que começar a trabalhar com o grupo fechado. Certo? Ou seja, quem administra o que é postado do grupo é o administrador. Então, o WhatsApp ele permite o seguinte: você cria um grupo e o administrador fecha o grupo. Só ele faz postagem. Então aí o ADT que está coordenando, ele fecha o grupo. Certo? Aí o coordenador quer ter coisa do grupo. Certo? Administra isso. Por quê? Porque aí o ADT vai colocar as informações os textos, os insumos e tudo, essa coisa toda. Quando tiver alguma atividade que justifique a manifestação das pessoas, aí o ADT vai lá, abre o grupo para postagens e coloca a mensagem: grupo aberto. Ele já pode até avisar o seguinte: olha, o grupo vai estar fechado de 10 horas da noite até 8h30 da manhã. Por que isso? Porque na prática as pessoas fazem isso. Porque de noite as pessoas mandam um bocado de coisa para grupo de WhatsApp. E de manhã cedo as pessoas mandam um bocado de salmo, mandam um bocado de mensagem de bom dia. Então você fecha o grupo até 8h30 da manhã, que quando abrir o grupo, os enviadores de salmo de bom dia já mandaram para os grupos que quiseram, certo? E tudo. Estou dando um exemplo aqui grosseiro, a gente pode aprofundar isso depois, certo? Mas acho que a gente tem que ter essa coisa. Porque realmente se deixa o grupo aberto, é uma merda. Todo mundo posta tudo lá. Eu, inclusive, posto um bocado de grupo aí. Certo? Como eu tenho um blog que eu mando mensagem do meu blog, aí tem horas que eu entro em grupo lá que mando ninguém ler, certo? E tudo. Que, inclusive, grupo de WhatsApp hoje está virando, como diz, um pátio de hospício, né? Todo mundo fala e ninguém escuta. Cada um acha que está falando, mas não está falando para ninguém. Porque quem está lá não está lá para ler a mensagem dos outros. Ele está lá para ver se as pessoas vão ler a mensagem dele. Né?
Então, a gente pode até ter um outro momento para dar uma administrada nisso, de como fazer a gestão desses grupos de WhatsApp. Mas isso é coisa rápida. Em fevereiro isso tudo já está desmanchado, aí a gente volta à nossa vidinha normal. Beleza, então, gente, entendendo aqui que está tudo conforme os de acordo, eu reforço aqui o que eu falei na abertura. Eu acharia interessante que vocês acompanhassem a primeira atividade, ou de manhã ou de tarde, e queria ver, pode ser que seja excesso de zelo, certo? Mas com Salomão Danilo e com a Idraiane, que como amanhã a gente tem o primeiro passo, que é a emissão dos convites, que a gente tenha um momento amanhã à tarde para estar conversando também virtualmente para dar esse pontapé inicial. Eu quero crer que essa altura você já deve ter um cadastro mínimo de e-mail e de telefone das pessoas, não é? Certo? Então, se não tiver, entre em contato com o articulador para ver, porra, velho, eu não tenho isso não, como é que eu vou organizar isso de hoje para amanhã, para a gente ver como é que dá, como é que resolve. Beleza? Tem horas quando eu vejo assim o silêncio, eu não sei se é porque as pessoas estão entendendo o rolê ou se as pessoas estão tão apavoradas que elas resolveram ficar caladas e não falar mais nada. Certo? Um misto de cada. Um pouco de cada, não é? Então é isso, galera. Vamos que vamos. Vamos almoçar, 11h59. Eu vou estar aqui suspendendo, certo, a gravação.